vai resolver esse negócio pra mim. Eu não vou contar porque eu tenho como contar. E aí ele falou, senta aí. E eu sentei e ele falou, olha, eu tô indo embora. Eu disse, não vá não. Por que você está indo embora? Seja lá qual for o problema que você tem, a gente resolve, não vá não. Mas ele falou, não, eu vou. Ele conheceu uma pessoa, se apaixonou e ele falou, eu vou. Tudo bem. Eu tinha um filho de 1 ano, um filho de 5 anos, uma filha de 14, beirando os 15. E tem os outros maiores, mas eu vou contar só dos menores, porque eram que ainda estavam precisando dele. E eu falei, olha para essas crianças, não vai. E ele falou, eu vou. Eu amém. Era agora que a gente ia conseguir resolver a nossa situação, porque agora nós estamos conseguindo receber. Eu estou junto com a Daiane na lista em que estão as mulheres que fazem bolos nessa cidade e se garantem. Agora as pessoas já dizem assim, indica uma boleira. A irmã Célia, a irmã Daiane. E eu já ficava muito grata ao Senhor. Tu não vai não, porque agora é a hora do Senhor nos abençoar. E ele disse, não, eu vou. Amém. Não tirei minha aliança do dedo, permaneci com ela por 4 meses, orando e esperando no Senhor. Morava de favor numa casa que o Senhor tinha me dado para morar, porque eu não podia mais pagar aluguel. Trabalhava dia e noite, mas o Senhor me colocou numa prova de alimentos. Sabe o que é passar por prova de alimento? Quem aqui já passou uma prova de alimento? Tenha vergonha não, levante sua mão. Quem aqui já passou uma prova de alimento? Amém. Eu passei 16 anos numa prova de alimento, mas o Senhor nunca me deixou faltar. Ele provia todos os dias, todas as horas, mas o Senhor me mantinha na rédea curta. Irmão, tem crente que só pode viver na rédea curta. Tem crente que só pode viver com o Senhor puxando, porque se o Senhor soltar, ele vai embora. E eu era assim, crente há 23 anos, mas o Senhor sempre me manteve na rédea curta, porque o Senhor tem um projeto na tua vida, é que Ele faz isso, porque o Senhor tem um projeto na minha vida, é que Ele faz isso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E eu já não podia mais pagar aluguel, eu já não podia mais arcar com as despesas da casa. Eu entreguei a casa que eu morava, e esse é um outro testemunho que eu não vou me deter, mas eu morava de favor numa casa, e o Senhor me disse que eu moraria ali até o dia que Ele me tirasse para algo melhor, e eu criei, eu esperei. Mas vamos voltar para a fé. Meu marido foi embora, eu fiquei devendo em mercantis, eu fiquei com a água e a luz atrasada, eu não podia pagar aluguel e ele estava pagando um aluguel em algum lugar. E eu fiquei com crianças pequenas, cheias de dívidas. E eu dobrei os meus joelhos e eu disse, mas o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, eu não vou desistir, Ele vai voltar. E eu mantive 4 meses a minha aliança no meu dedo. E um dia ele chegou, 4 meses depois, ele sentou na cama e falou, Célia, tirou a aliança, jogou e falou, pode pedir o divórcio, porque nunca mais eu volto para você. Eu só voltaria se fosse um castigo muito grande de Deus, porque castigo de Deus a gente não pode sair. Louvado seja Deus. Mas de outra forma não, diga que você não vai voltar nunca, porque eu tenho orado, pedido a Deus para ser bênção na vida das pessoas, e Deus nunca vai me dar para você como castigo. Irmãos, nós temos que aprender a responder as coisas dentro da altura da Bíblia. Louvado seja Deus. Eu tenho orado dia e noite, Senhor, me faz canal, Senhor, me usa para ser instrumento na vida de alguém, para te mostrar, para que as pessoas possam ver a tua glória em mim, e não eu mesma. Então você, se eu for maldição ou castigo na vida de alguém, eu não vou estar resplandecendo a tua glória. Então tem um negócio errado aí. Louvado seja Deus. Mas eu fiquei. Cortaram minha água, cortaram minha luz, e eu trabalhando, Aí eu arranjava dinheiro emprestado, pagava a luz. 2 meses depois cortavam de novo. Louvado seja Deus. Ah, mas você é crente? Eu crente. Louvado seja Deus. Mas eu estava passando por uma prova e ainda não tinha sido aprovada. Sabe por quê? Porque a gente tem uma mania de passar pela prova. Aí quando a gente está bem pertinho de receber, ela aperta por demais. E quando ela aperta por demais, a gente se descabela, a gente arranca os cabelos, a gente diz, Deus, eu não aguento mais. Oh, Senhor, e a gente entrega os pontos. E aí a gente volta de novo, que é igual o Enem. Aí você vai fazer de novo. Sabe por quê? Porque não adianta você se descabelar. O nosso Deus sabe o teu limite. A palavra do Senhor diz que Ele não nos dá provação maior do que possamos suportar. E se nós estamos passando, é porque nós podemos suportar. Não adianta você descabelar, senão, porque o Senhor sabe a hora que você não pode mais. O Senhor sabe que quando você não puder mais, o Senhor chega junto. E aí, naquele momento, eu estava lá vivendo
você, vou dizer números, eu quero que você se atenha aos números, porque isso é muito importante. Minha filha ganhava R$680, uma delas, porque eu tenho 2 já casados, mas uma delas, ela ganhava R$680 e me ajudava com a despesa. Mas não dava, eram 5 pessoas, são 5 pessoas. E não dava. A gente recebia a encomenda de um bolo, eu tinha que dividir com a Daiane dizia, mãe, deixa a minha parte aí. Louvado seja Deus, e ainda assim não dava certo. Aí um dia, irmãos, eu não tinha nada na minha casa. E não foi só uma vez não, mas eu vou contar esse dia porque ele foi superior a tudo. Um dia eu não tinha nada na minha casa. Aí eu liguei para o meu pastor e disse, pastor, ore por mim, porque eu estou numa situação muito difícil. E ele orou. E naquele dia ele tentou no seu coração e não me disse nada. Ele falou, irmã, ele me contou depois. Ele falou, Deus, aqui eu já perguntei ao irmão, também funciona, né? Na Santa Ceia tem 1 quilo, né? E todo mundo traz o seu quilo. E o pastor falou assim, hoje tudo que der na feira do quilo da Santa Ceia eu vou dar para a casa da irmã Célia. Quando você está passando por uma prova grande, que o negócio é entre você e Deus, e que o Senhor tem um negócio particular contigo, Ele não deixa ninguém te ajudar. É Ele e você. Sabe o que deu na Santa Ceia nesse dia? 1 quilo de arroz. Os irmãos todos esqueceram. E o irmão disse, irmã Célia, quando terminar o culto, a irmã pega a feira que tem lá. Eu digo, tá certo. Aí quando terminou o culto, ele me chamou e disse, irmã, só tem 1 quilo de arroz. Eu digo, eu levo, eu não tenho nada. Pô, glória. Eu já vi muita coisa, eu não tenho nada, 1 quilo de arroz já serve. E eu levei. No outro dia nós não tínhamos o que merendar. Olha, isso não é para você, não me veja como coitadinha não, porque eu não sou não, viu? Eu sou serva do Deus Altíssimo e eu estava apenas sendo provada. Não use isso nunca para ter pena de mim não. A irmã Célia é vencedora. Você é mais do que vencedor no nome do Senhor Jesus. Mas aprenda a passar pela prova. Paulo disse, eu sei estar na bonança, sei estar na abundância e sei também passar privações. Se você desistir do Senhor quando você passar privações, o que você está fazendo? Louvado seja Deus. Aleluia, Deus. E aí, de manhã não tinha o que a gente merendar, eu devendo nos mercantis, não teve uma encomenda de bolo, já fazia 2 semanas que não tinha. E eu orei ao Senhor e eu disse, Deus, Tu é o meu socorro. E eu procurei o pai dos meninos e eu falei, olha, nós estamos passando por uma situação muito difícil, eu não posso lhe ajudar não. Cortaram a minha água, eu não posso lhe ajudar não. Tá certo. O que eu posso fazer? Fui procurar um agiota. Nunca faça isso na sua vida. Você quer saber o que destrói a vida do crente? O que destrói a vida de qualquer pessoa é um agiota. Eu fui procurar agiota, peguei dinheiro emprestado. Aí o que aconteceu? A bola de neve que estava começando a despencar a ladeira abaixo, ela foi só aumentando. Eu não conseguia mais fazer nada com a minha vida. E os 680 que a minha filha recebia, só dava para pagar praticamente os juros. E eu fiquei numa situação muito difícil. E aí eu comecei, quando eu fui tomar banho, eu percebi um dia um pequeno nódulo na minha mama. E como eu estudava bastante, eu sabia que o câncer, ele é enraizado, e por ele ser enraizado, o nódulo de câncer é diferenciado. A displasia, quando você mexe, as mulheres que estão aqui, que por um acaso têm displasia, sabe? Quando você mexe, ele vai para um lado e ele vai para o outro. Ora você pega, ora você não pega. Já o câncer, né, irmã Valda? Você pega, ora você pega, porque ele é enraizado. E ele é petrificado. Então, eu disse, isso é câncer. E agora, sem marido, devendo a todo mundo, como é que eu vou fazer um exame? E se der mesmo câncer, cadê a minha fé? E se der mesmo câncer, o médico vai me mandar parar de trabalhar, e aí o que não está dando vai ficar pior. Eu não vou não. Aí eu pergunto para vocês, e se eu morresse? Ficaria pior. Mas a gente não pensa nisso não, a gente fica arquitetando, fazendo planos e a gente não imagina, louvado seja o nome do Senhor, que vai ficar ainda pior. A gente sempre diz, mas eu tenho fé que as coisas vão mudar, mas a nossa fé não está sendo exercida não, ela está só sendo falada. Louvado seja Deus, quando você começa a exercer sua fé, as coisas acontecem. Glória a Deus. Aí um dia eu fui para o culto e não tinha nada. Era esse dia, amanhecemos sem merenda, amanhecemos, não teve almoço. Minha filha foi trabalhar, não tinha almoço. Meus filhos foram para a escola, não tinha merenda. Minha filha voltou para ir para a faculdade, não tinha merenda. E eu só chorava. Eu tinha passado a noite, pensa numa mulher crente, eu me ajoelhava às vezes 9 horas da noite
e dava às vezes 3 da manhã e eu já estava dormindo, ajoelhada, chorando, toda inchada de tanto que eu clamava o nome do Senhor. A gente fica crente, né, irmãos? A gente fica bem pertinho de Deus quando a gente está passando por um negócio apertado. É por isso que Deus, Ele nos ama tanto, que Ele fica assim, segurando a gente. Porque quando Ele dá assim, uma coisa muito abundante, porque é muito fácil, sabe? Quando está tudo muito... Aí a gente se esquece quem é que manda. Louvado seja o nome do Senhor. E eu só chorava, com vergonha, mas aí eu fui para o culto. Quando eu cheguei no culto, Deus usava uma pessoa que trouxe uma saudação, e o Senhor, naquela saudação, Ele falou comigo. E Ele disse que me tiraria daquela casa que estava bem pertinho. Vocês imaginem, como é que o Senhor, eu não pago aluguel porque eu não posso pagar. Tudo atrasado. E o Senhor disse que só me tiraria dali quando tivesse algo melhor. Aí naquele momento o Senhor falou comigo, e a minha fé, ela não ficou do tamanho de um grão de mostarda, não. Ela ficou talvez 1/3 do tamanho de um grão de mostarda. Porque eu esperava que o Senhor me dissesse algo bom, e Ele diz. É bom quando o Senhor fala que a gente diz algo bom, né? Aí parece que o Senhor já vai fazer, parece que Ele vai fazer assim, né? O profeta fala aqui, ou então se sai daqui, vai lá e põe a mão sobre a nossa cabeça, fala alguma coisa, a gente já pensa que amanhã o negócio vai deslanchar. O Senhor só está nos ungindo. O Senhor só está nos capacitando para aguentar a parte mais difícil que vai chegar, para poder resolver. Sempre que vem uma grande prova, vem um grande milagre. Vem sabe, Deus, Ele nos faz passar por isso apenas para nos aprimorar. Para quando o presente chegar, a gente saber o que fazer com ele. Então, se você está passando por algo muito difícil na sua vida, eu queria dizer para você, Deus ainda está no controle. Deus ainda está no controle. Não se desespera, não. A minha filha foi trabalhar com dor de cabeça, com fome. Vocês pensam que isso é fácil? Eu tinha uma criança de 1 ano, gente. Eu tinha um filho de 5 anos. Vocês acham, vocês têm criança pequena, vocês acham que isso é fácil? Mas eu estava fazendo as visitas, eu estava lá, eu ia para os cultos, eu recebi a oportunidade. E quando eu recebi a oportunidade, eu dizia, o nosso Deus é Deus que enche celeiro. O nosso Deus é Deus que não deixa faltar nada, e faltando tudo na minha casa. Porque isso é fé. De que a minha dor ia edificar alguém? Eu tenho que fazer, olha, aconteça o que acontecer na minha vida, eu tenho que pregar a palavra genuína. Não adianta eu subir no culto e pregar a minha vida, não. Eu tenho que pregar a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que o nosso Deus é Deus de providência, que o nosso Deus é Deus de milagre, que o nosso Deus é Deus que resolve casos impossíveis. Independente da nossa dor, independente do nosso problema, é isso que nós temos que fazer. E aí, a minha filha me abraçou, chegou para ir para a faculdade com fome, com dor de cabeça. Ela olhou para mim e falou assim, mãe, Deus não está mais vendo a gente. Deus não está mais vendo a gente. Aí a gente vai para aquela parte do hino, né, que diz assim, Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Eu já tinha todas as minhas forças tinham ido embora. Eu já não tinha mais o que fazer. Eu não sabia mais a quem recorrer. Eu olhei para ela e falei, mas Deus, eu tirei forças entre soluços e eu disse, Deus ainda está vendo sim. E ela foi embora. Quando ela saiu, eu dobrei os meus joelhos e eu disse, Deus, tu não está vendo mais não. Eu só disse isso para confortar ela, porque senão ela vai desabar. E ela precisava ir para a faculdade, eu não tinha o que fazer. Mas tu não está mais vendo não, porque se tu estivesse vendo, Deus, alguma coisa já tinha acontecido. Mas Deus já tinha falado lá no culto, uma noite antes, né, já estava com 1 semana isso, que ia me tirar dali. Cadê a minha fé? Eu tinha que sustentar a minha fé. Não é isso, irmãos? Quando eu saio do culto, que eu chego, vou no caminho, a minha filha me abraça e diz assim, ô mãe, eu estou com tanta pena da senhora. Eu disse, por quê? Eu recebi a oportunidade, eu disse assim, eu disse aquilo que Deus falou comigo. E eu disse, olha, Deus falava comigo essa noite que vai me tirar daquela casa, tá bem pertinho da gente fazer uma mudança. E quando eu saí, não me tenham, quando eu disse assim, a irmã Célia vai sair daquela casa, podem ter certeza, ela foi abençoada. Aí quando eu desci, que fui no caminho, minha filha disse, eu estou com tanta pena da senhora, mãe, a gente não tem dinheiro nem para comer. Como é que nós vamos pagar aluguel? Como é que nós vamos sair de lá?
Eu disse, mas Deus falou. Se Deus falou, está falado. Se Deus falou, Ele já assinou, já decretou, já está lá, só falta acontecer. Deus vai fazer, eu sei lá como é que Ele vai fazer. Aleluia, Jesus. E o nódulo foi crescendo. E um dia eu levantava o meu braço, e quando eu levantava o meu braço, dividia. Metade era nódulo, metade era mãe. E eu nada de contar a ninguém, porque se eu contasse eu tinha que parar de trabalhar. Mas quando eu puxava uma pasta americana, eu só faltava morrer de dor. Era dor nas costas, era dor no braço, era dor em todo lugar. Aí um dia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A minha filha liga para mim e diz, mãe, o banco me ligou e disse que eu fosse lá. Eu disse, o banco? Por que o banco? Eu não sei, o banco do Bradesco me ligou e pediu para mim ir lá fazer uma prova. E eu disse, que prova? Não sei, eu digo, então vai. Mas eu nem sei que prova é. Eu digo, você não está estudando, está fazendo faculdade, sei lá, deve ser conhecimentos gerais. Vai lá e faz, você não perde nada. E ela foi. Quando ela volta, ela diz, fui lá e fiz a prova. Pronto. Uma semana depois nós ficamos aguardando, ninguém se ateve a nada. Uma semana depois, ela me liga da faculdade, mãe, o banco disse que eu fosse lá e levasse meus documentos. Eu não sei porquê, eu digo, então vai lá e leva teus documentos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós passamos por uma necessidade danada. Aí, uma semana depois ela diz, mãe, o banco disse que eu fosse no RH, levasse todos os meus documentos, que eu acho que eles vão me contratar para uma vaga de estagiária, que eu já fiz já faz um tempo. Mas disseram que era vaga. Não, mandaram eu ir para o RH. Eu digo, então vai. Ela foi, levou a Daiane e elas foram as duas. Quando elas chegaram 2 horas da tarde, isso é para você crer. Aleluia. Elas estavam tudo vermelha do sol e de chorar. E ela chegou, Valda, tira aí o cartão verde que tem no meu celular, por favor. Aí ela chegou chorando, se ajoelhou chorando, jogou no chão. E ela tinha dito, Deus não está mais vendo a gente. Mas o nosso Deus, Ele sabia. Nós estávamos em oração, nós estávamos jejuando, nós fazíamos campanha, nós já tínhamos crédito lá no céu. A nossa dor, Deus não levou em consideração não, a gente estava desesperado. Mas nós já tínhamos crédito lá em cima. A gente já tinha, louvado seja o nome, obrigada. Louvado seja o nome do Senhor. Ela chegou e disse, olha, tá vendo esse cartão? Toma ele. Aí eu olhei e eu disse, o que é esse cartão? Ela disse, nunca mais você e os meninos vão passar fome. Louvado seja o nome do Senhor. O banco me contratou, aleluias, e ainda ficaram fazendo, mãe, quando eu cheguei eles lá fazendo tudo, e aí diz assim, Larissa, você vai começar a trabalhar ainda essa semana, daqui a 2 dias, quando tudo estiver legalizado, você começa a trabalhar. Sim, mas espera aí, eu ganho R$680. E a vaga que eu preenchi, que eu estava tentando preencher, foi há 2 anos atrás, eu já nem me lembrava mais, era uma vaga de estagiária para ganhar apenas R$400. Eu não posso ganhar R$400 se eu estou ganhando 680. Aí ela disse que o gerente olhou para outra e falou assim, a gente pode pagar mais de 400? Eu disse, não sei, vamos olhar se a gente pode pagar mais de 400. E aí ela disse, eu estou apresentando aqui diante da igreja. E ela disse, mãe, toma esse cartão. Era novembro, dia 16, louvado seja o nome do Senhor. Nós nunca tínhamos tido um Natal a não ser na casa dos outros, porque a gente não podia fazer. Aí ela disse, esse cartão, ele é seu. Todos os meses vai cair nele R$1.300 no cartão alimentação. Mas hoje o primeiro cartão é R$2.600. E eu só chorava. Irmãos, eu fiz igual aquela mulher do Caixa 12, não sei se vocês conhecem aquele testemunho. Eu fui fazer compras, irmãos, louvado seja Deus. E eu ficava empilhando os carrinhos, empilhando, e eu ficava, meu Deus, toda me tremendo, e se não passar? Meu Deus, e se não passar? Eu sempre que eu ia fazer o mercantil, quando eu chegava, eu ficava, tem que, passa primeiro isso, passa primeiro aquilo, vai que não dê. E sempre ficava coisa no carrinho. E nesse dia eu ficava, vai que não passa. Ô, fé pequena essa nossa. Meu Deus, o cartão estava na minha mão. E ela disse, e o meu salário inicial, mãe, vai ser R$2.600. E sabe o emprego lá? Eu vou cumprir o aviso prévio, porque não vou cumprir o
aviso prévio, porque eu preciso trabalhar já no banco. Eu já vou entrar como escriturário, eu não vou poder cumprir o aviso prévio. Louvado seja Deus. Então eu vou ganhar menos, mas eu vou ganhar quase 3 mil reais e a gente vai poder pagar todas as dívidas e vai sair daqui com honra. Porque o nosso Deus faz assim. Você está com algum problema e o Senhor já falou, espera, porque Ele vai te honrar. Servo do Senhor não sai envergonhado não. E eu paguei todo mundo. E ela disse, procura uma casa no centro, é lá que eu moro agora. A Valda está convidada, vai conhecer. Procura uma casa, mãe. E a casa que você procurar, eu vou alugar para você morar. Aleluia. Amém. E o nódulo crescendo. E eu não tinha coragem. Mudamos para casa. 4 meses depois do emprego da minha filha, um dia eu fazendo o almoço dela, eu desmaiei. A dor foi muito grande e eu desmaiei. Me levaram para o hospital e o médico examinou, não achou nada de... E aí falou, pergunte para ela se ela está passando por alguma ansiedade, por algum problema. E aí eu tive que contar. Eu acho que eu estou com câncer. Mãe, você está doida? Eu digo, eu acho. Deixa eu tirar a roupa e lhe mostrar. E quando eu tirei, o meu mamilo já sangrava. O bico do meu peito já tinha entrado. As dores já estavam demais. E naquele momento a minha filha começou a chorar e disse, mãe, por que você fez isso com a gente? Eu disse, porque eu precisava esperar a promessa de Deus se cumprir. Porque se eu descobrisse um câncer, passando fome, morando de favor, eu ia morrer. Gente, como era que eu ia fazer para parar de trabalhar se tudo que eu fazia ainda era pouco, se os 680 dela ainda era tão pouco? Como era que eu ia pagar viagens, exames? E como era que eu ia estar em Fortaleza e meus filhos lá passando fome, eu ia morrer? Eu não ia aguentar a pressão, não. Mas tem uma hora, louvado seja Deus, eu disse, lembra quando eu disse lá no culto que Deus ia me tirar dali e que Deus ia me levar para um lugar melhor que Ele já tinha falado, Ele fez. Aleluia. Aí ela disse, então ela correu contra o tempo, fizemos mamografia, confirmou e fomos para o hospital e Deus no controle de tudo. E aí o médico disse o que eu mais temia, você está com câncer, vai começar o tratamento e pare de trabalhar. Nunca mais você vai poder puxar pasta americana. Eu levei 2 anos, irmãos, para formar um nome e agora meus sonhos vão para onde? Para o chão. Você já passou por isso? Você sonha, você planeja, você ora e aí chega uma coisa e... Isso o câncer fez na minha vida, botou tudo no chão. Mas nunca houve um dia que eu reclamasse, porque eu estava na bonança, porque os 16 anos tinham ido para trás e eu estava vivendo o melhor da minha vida, eu não tinha por que reclamar. E o meu coração não aguentaria anestesia geral, então eu não podia ser operada. Aí eu disse, nadei, vou morrer na praia, mas amém. Aí eu dobrei os meus joelhos e liguei. Quando eu orei, eu levantei, liguei para todo mundo de Tiarambim, acho que liguei para a Valda também, não foi Valda, não sei se eu liguei para a Valda, mas eu liguei para todo mundo que eu conheci e pedi oração. Eu disse, olha, eu não vou poder ser operada. Mas eu estava sentada lá na cadeira e o cardiologista disse, e eu chorando muito, o cardiologista disse, não chore não. O seu choro não vai mudar nada, porque você chorando ou não, eu não posso autorizar a sua cirurgia, porque se eu autorizar, você morre na sala, você infarta na hora que a anestesia for aplicada, e se você infartar, quando sair o laudo, a sua família vai vir em cima de mim, porque vai sair que você já estava com o coração fraco quando entrou na sala, e ainda assim eu autorizei sua cirurgia, então eu não vou ser processado, então não adianta você chorar. E eu disse, então eu também não vou sair daqui, eu só vou sair daqui, mas igual a Jacó, quando eu for abençoado, eu só saio daqui que eu tenho solução, porque eu não vou morrer. Mas eu não posso fazer nada, mas doutor, eu não consigo, eu não vou ficar. E eu só chorava, e a Daiane não sair daqui, vou não, ele vai achar. E eu chorando, aí ele disse, tem um jeito. Eu digo, olha como tem jeito. Lázaro estava morto há 4 dias e teve jeito. Aí ele disse, vamos fazer uma cintilografia do miocárdio. Alguém aqui já fez uma cintilografia? Vamos fazer uma cintilografia do miocárdio. Se é tipo um cateterismo, é tipo um teste. Se seu coração aguentar, a cintilografia do miocárdio, ele opera, vai aguentar. Porque Deus trabalha com o que nós temos. E o que é que eu tenho? Eu tenho simplesmente uma chance.
Quando aquela viúva chegou para o homem de Deus, ele perguntou: declara-me o que tu tens, pastor. E ela disse: não, não tem nada, só um pouquinho de azeite. Então era só o que eu tinha. Era só uma esperança. E eu digo: Deus vai trabalhar aí. Eu fui para Xarambi, eles marcaram essa daqui, eu fui para Xarambi. E aí pedi oração nas igrejas, aí liguei para os pastores. E eu disse: vamos orar? Não, vamos orar e vamos colocar num decreto que esse exame vai dar tudo certo, louvado seja Deus. E que eu vou fazer a cirurgia. E oramos nesse propósito. E Deus não falou, Deus se manteve em silêncio. Eu ia fazer o exame na segunda, no domingo eu fui para o culto. Quando terminou o culto, eu vinha embora. Quando eu vinha chegando na minha porta, aí uma irmã Andressa: Marcelo, eu, oi, irmã, quero lhe entregar um recado que Deus mandou, mulher, para o culto, eu nem pude te ver, e o Senhor falava: vai atrás dela e entrega. Aí eu disse: pode dizer. Irmão, o Senhor manda te dizer, dando uma ação. Você está passando por essa luta, eu sei, mas o Senhor me mostrava um propósito mais doído no teu coração. E Ele disse: vim aqui cantar para você esse refrão.